duas coisinhas que você precisa saber. A primeira é conhecer os mecanismos do sistema de levantamento do calcador. Obrigado, Pedro. A segunda coisa é entender como funciona. Qual é a diferença, Fábio? Conhecer os mecanismos é você identificá-los na máquina. No momento em que você abre a tampa superior e a tampa lateral aqui do frontal da máquina, você sabe quais são os mecanismos que estão ligados ali, relacionados ao levantamento do calcador. E o segundo é compreender como eles funcionam, porque não basta você identificar onde eles estão na máquina, ver como eles são, você precisa entender como funciona. Tendo essas duas coisas em mente, entendendo, aprendendo essas duas coisas, não tem como você errar. Você vai conseguir ajustar direitinho a altura do calcador. Gente, esse é um ajuste de nível básico, é um ajuste bem simples de fazer. Mas, para quem não tem tanto contato, para quem vai começar com a máquina, assim, tá se familiarizando com ela agora, ou para quem é costureiro ou costureira, operador de máquina de costura, talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade. Mas a partir do momento em que você coloca essas duas coisas que eu mencionei agora há pouco em mente, você vai conseguir resolver pelo menos a maioria dos problemas relacionados com a altura de calcador. Existe, ligado a isso, alguns detalhes. Por exemplo, quando você está usando cobertura com duas agulhas ou com três agulhas, a altura do calcador precisa ser limitada para que o calcador ele não toque, ele não entre em conflito, ele não bata no trançador. O looper trançador, eu vou mostrar aqui agora para vocês, é esse carinha aqui, ó. Esse rapaz aqui, ó. Esse é o looper trançador. O que ele faz? Qual é a função dele? Ó, esse aqui. Deixa eu girar aqui. Tá ali ele. A função dele é pegar o fio da cobertura e entrançá-lo com as agulhas, fazendo aquela costurazinha bonita da cobertura da máquina. Então, basicamente, é isso que esse trançador faz. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui a iluminação, gente. Deixa eu ver aqui, como é que vai ficar aqui. Vou botar aqui do lado. E focar aqui. Pronto, acho que aqui dá pra ver. Tá dando pra ver aí direitinho, né, gente? Ó, o trançador é esse cara aqui, ó. Então, a altura do calcador, quando você usa esse recurso para costurar, ele está limitado à altura do trançador. Porque, de repente, um tecido mais volumoso, você colocar embaixo do calcador durante a costura e ele elevar muito a altura, pode bater aqui. Se você pisar também para levantar o calcador com esse trançador baixo aqui, pode bater no trançador, isso não é legal. Se você não usa esse looper trançador, você pode ajustar ao máximo a altura desse dente, da barra do calcador. Eu quero ver a parte aqui para a prática com vocês. Primeiro, vamos fazer a primeira parte. O que é a primeira parte? É conhecer os mecanismos responsáveis aí pelo levantamento do calcador. Aqui ao vivo é mais complicado. Deixa eu pegar aqui a chavezinha. Vamos lá. Ó. Solta esses 4 parafusos, ó, que prendem a tampa base, ó. 1, 2, 3 e 4. Aqui já está bem folgado. O Pedro já deixou pronto aqui para mim. Vem aqui, Pedro, anda. Dá uma força aqui. Vou colocar aqui do lado, ó. Aqui você tem todas as peças
Tira logo aqui a tampa. Agilizar aqui. Vou mostrar aqui. Opa, deixa eu me mexer agora aqui, gente, ó. Os parafusos da tampa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parafusos. Os elementos que compõem aqui o sistema de levantamento do calcador, você tem aqui a barra do calcador, barra do calcador, e essa parte que tem uma mola. Opa. Pronto, focou aqui, ok. Você vai ver que tem aqui alguns elementos aqui, ó, presos à barra do calcador. Aqui tem a mola. Quando você pressiona esse botão aqui, folgando essa arruela, ó, você pressiona esse botão, você está aumentando a pressão dessa mola e essa mola vai empurrar a barra com mais força. Então, esse é mais um elemento do calcador. Barra, vamos dizer assim, começando do zero. Calcador, aqui embaixo, barra do calcador, essa aqui é a abraçadeira que prende a barra do calcador, mola de pressão, botão de tensão, e essa é uma alavancazinha, essa conexão da alavanca, desse eixo aqui, ela é a responsável pelo levantamento do calcador. Quando você pressiona lá embaixo no pedal da máquina, aqui tem uma correntezinha, você vai pisar lá, essa alavanca desce, ó. Quando ela desce, levanta o calcador. Olha como é que acontece aqui, vai, Pedro. Quando aciona lá, o eixo conectado àquela alavanca lá que o Pedro tá movendo lá, ó. Beleza? Ó, aciona lá, esse mecanismo, que é a barra aqui do levantamento do calcador, tá conectado a essa conexãozinha. Quando ele pressiona lá, sobe aqui e ele leva consigo o calcador. É bem simples. Fábio, como eu faço para alterar, para ajustar a altura do calcador? Primeiro, vamos conhecer a segunda parte dos componentes. A primeira está aqui, segura aí, Pedro. A primeira está aqui, né, todos os elementos da barra do calcador, com a braçadeira. Isso aqui é um guia, para ele não sair da posição e de repente quebrar as agulhas. Mesmo estando bem apertado aqui, se não tiver esse guiazinho, fica solto a barra do calcador. E isso é problema. Então tá aqui. Ele está prendendo ligado diretamente. Essa borrachinha aqui é uma espécie de retenção, de retentor, para evitar que algum excesso de óleo desça pela barra e cause lá um probleminha molhando o tecido. Ok, gente? Ó, vamos agora, eu vou levantar aqui um pouquinho e mostrar os outros componentes da barra do calcador. Esse eixo aqui, ó. Tá dando para ver direitinho aí, ó. Esse eixo aqui. Aqui tem um eixo. Essa alavanca está parafusada a esse eixo. Lá dentro tem uma outra conexãozinha, que tem uma ligação, uma conexão parecida com a que tem lá no frontal. Essa abraçadeira presa ao eixo. Então, quando eu aperto aqui, ó, eu puxo o mecanismo e tudo que está preso a essa barra vai junto com ela. Entendeu? É assim que acontece o movimento de levantamento. E essa aqui tem uma molazinha de retorno. É importante que essa mola esteja ativa, funcionando, que esse colarzinho esteja apertadinho, tá? Porque ela vai ajudar no retorno do calcador para a sua posição. Voltando aqui, ó, deixa eu girar agora a máquina aqui, ó. Muito legal aqui. Pronto, a molinha vista aqui de um outro ângulo. A barra, ela vai ficar presa, a ponta da extremidade dela aqui, vai, a braçadeirazinha, até chegar nessa manivelazinha aqui, ó. Tá? Basicamente, esse é o sistema
ou os componentes do levantamento do calcador. O principal ajuste que você vai fazer aqui, vai fazê-lo folgando esse parafuso aqui, ó. Só que tem um detalhe que você precisa ficar ligado. Qual é esse detalhe? Baixa lá a barra da agulha, Pedro. Ó, a barra da agulha. Todo ajuste de calcador, seja de reta, seja de galoneira, de altura, precisa ser feito com a barra no ponto morto inferior. Por que com a barra no ponto morto inferior? Porque o dente, quando a agulha está no ponto morto inferior, que é o ponto mais baixo, ele também vai ficar abaixo da superfície da chapa. Então você vai ter o calcador, a superfície inferior do calcador aqui toda encostando na chapa. Se você fizer folgar esse parafuso aqui, ó, folguei, e ajustá-lo com a agulha em cima, o que vai acontecer? Você folgou, levanta a agulha lá, Pedro, por favor. Quando levanta a agulha, o dente vai, o quê? Ficar também no seu ponto mais alto em relação à chapa. Aí você bate aqui, ó, para fazer o ajuste, ó. Aqui já está limitado aqui também, pronto. Aí, o que vai acontecer? Você vai apertar aqui, já está limitado na conexãozinha aqui. Quando você baixar a barra, o calcador não vai tocar, ó, diretamente na chapa. Por quê? Porque o dente estava em cima. Então, a altura correspondente do dente, assim, acima da chapa, vai ficar de espaço entre o calcador e a chapa. Por isso, sempre que for ajustar, não esquece esse detalhe, essa dica. Coloca a agulha no ponto morto inferior. Olha aí, ele já desceu. Coloca a agulha no ponto morto inferior. Centraliza o dente em relação à agulha aqui, para o pé em relação à agulha. Para não acontecer de você deixar a unha do calcador encostando na agulha. E baixa o máximo que der aqui. Você vai conseguir agora o ajuste legal. Apertando o parafuso. Agora sim, você vai conseguir que o calcador fique totalmente encostado na chapa. Você não vai ter problema de tecido enganchando. Se você fizer do jeito errado, vai enganchar, não vai costurar direito, vai dar problema. Esse é o jeito correto. Levanta a barra agora. Pronto. Agora levanta o calcador e vê o recurso que tem de ajuste. Por que ele não está subindo mais? Porque está com um trançador aqui. Mas ele pode subir mais que isso. Existe um limitador para você impedir que isso aqui aconteça. Aqui na parte de trás da máquina. Fábio, isso aí vale para todo o modelo? O ajuste que eu acabei de lhe ensinar, sim, vale para praticamente todos os modelos. Mas no caso do modelo da Ciruba K, o sistema tem um sistemazinho que é aqui, externo à máquina. E é nele que você vai fazer alguns ajustes também. Aqui, ó, tem esse parafuso. Qual é a função desse parafuso? Limitar o quanto essa alavanca vai baixar. Você pode folgar essa porca e girar esse parafuso no sentido anti-horário e determinar qual a altura o calcador vai levantar lá, simplesmente com esse parafuso, porque ele vai bater no parafuso e onde você deixar o parafuso regulado vai ser a altura lá do calcador. Essa é uma dica extra aqui dessa aula de hoje. Ok, gente? Compreenderam? Tá claro para vocês? Viram como é simples, não é tão complicado? Viu como a gente pode descomplicar algumas coisas que aparentemente são complicadas? Simplesmente tirando a tampa, conhecendo os componentes, os elementos e entendendo como eles funcionam, você consegue ajustar. E lembrando os detalhes, agulha no ponto morto inferior, você tem um parafuso para limitar ali,
Se ficar muito alto quando você pisar, você pode limitar ali no parafuso, lá na alavanca lá atrás. Então, são recursos que a máquina tem para lhe oferecer. Fábio, tem mais recursos? Sim, gente. Mas eu vou deixar mais esses recursos para uma aula gravada que a gente pode fazer com mais detalhes, com mais riqueza de detalhes. Ao vivo não tem como ser tão preciso, então o conceito geral é esse, para você que estava querendo aprender a ajustar, não se esquece, vai ter sempre isso aqui na galoneira. Não importa muito qual seja o modelo, esse sistemazinho vai estar lá, ok? Estuda isso, dá uma olhadinha na tua máquina, se a tua máquina corresponde com isso, se há alguma diferença, e você entendendo o princípio de como funciona, você vai conseguir resolver ou fazer esse ajuste em qualquer máquina, porque você vai entender todo o mecanismo, independente de ser parecido, de ser igual a esse ou não, porque esse princípio vai estar em basicamente toda a galoneira. Fábio, serve para a galoneira semi-industrial da Bracov? O desenho, vamos dizer assim, a disposição do mecanismo, a aparência dele é diferente, mas você entendendo como funciona lá, você vai conseguir fazer direitinho. Deixa eu voltar aqui para mim agora, esse cabra feio aqui. Muito bem, gente. Pronto. Voltando aqui agora, eu vou fazer essa aula, refazer essa aula depois com mais riqueza de detalhe, porque quando a gente está gravando a gente pode cortar, parar, ficou ruim a gente muda, até ficar bem claro, ficar com uma imagem boa, o áudio bom, os recursos que o aluno precisa em uma aula online, tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Como eu disse, ao vivo é mais complicado, né? Não dá para você fazer muita coisa. Mas os princípios que você aprendeu aqui, eles já vão te ajudar com certeza em alguma coisa. Eles já vão te ajudar a ajustar a tua máquina. Máquinas para as quais esse ajuste funciona. Qualquer galoneira que tenha o levantamento